sobre qual é a escola, qual é o seu nome, se apresentasse, e aí vocês se apresentou. Já está gravando, tá? Fiquem à vontade. Ok. Então, alguém quer falar mais alguma coisa? Podemos começar? Sim? Podemos. Professora, acho que vai ter que falar de novo. Deixa. Então. De novo. Começar do zero? É, porque ela não estava gravando ainda. Ah, então vamos lá, desculpa. Boa tarde, eu sou a Márcia, professora de Ciências da Escola Municipal República do Peru, que fica no bairro do Meia. Estou aqui na companhia da professora Iraildes, que é professora de língua portuguesa, também da República do Peru, e com as alunas Eduarda Venâncio, Marina Vitória e Giovana Salles, são alunas do 9º ano. É um prazer em receber você aqui, Cíntia, no nosso espaço, né? E agradecer por você estar podendo dividir com a gente a sua experiência, a sua vida, né? A sua trajetória até aqui. Eu que agradeço, obrigada pelo espaço para falar com as alunas e alcançar não somente essas alunas que estão aqui nessa reunião, mas também as outras meninas que vão ouvir depois nessa entrevista, nessa conversa que a gente vai ter, que outras meninas também possam se sentir inspiradas a ocupar os espaços que elas podem ocupar, que é qualquer espaço, assim como eu também identifiquei onde eu queria me inserir na sociedade e conseguir. Então, todas as meninas também podem conseguir. Essa é uma questão de saber que podem e como fazer. E é isso que a gente vai construir agora. Ótimo. Então, nós vamos ter essa nossa entrevista, ela está dividida em 5 blocos de perguntas, né? Então, nós já vamos iniciar com o primeiro bloco, falando sobre família e o interesse pela profissão. Vamos, meninas? Então, eu vou começar a fazer a primeira pergunta. Eu sou a Eduarda Venâncio, né? Como eu já me apresentei. Só um minutinho que eu vou começar agora. Então, a primeira pergunta é: alguma mulher da sua família, cientista ou famosa, lhe inspirou para seguir os seus sonhos? Sim, várias mulheres da minha família foram referências para mim. Nenhuma seguiu essa área que eu segui, né, que é meteorologia, que é um campo bem diferente, né? Tem poucas pessoas na minha profissão, assim, perto de outras profissões mais profissionais. Mas sempre foi uma inspiração para mim, porque ela atrás dos objetivos dela. E na época que ela se casou com meu pai, ela optou por ficar em casa e cuidar do lar, cuidar dos filhos. Sempre soube que era uma opção dela, que se ela quisesse, ela poderia estudar mais, se ela quisesse, ela poderia trabalhar fora, ela poderia atingir outros objetivos. E aí, quando eu estava já no ensino médio, já crescidinha, meu irmão também bem crescidinhos, assim, adolescentes, ela resolveu estudar de novo, né? Ela tinha se arrependido de ter ficado em casa e cuidado dos filhos até eles crescerem, mas ela tinha se arrependido de ter parado de estudar. Ela terminou o ensino médio e não estudou mais. Então, ela fez um curso de formação de professora de educação infantil, começou a fazer estágio na área, gostou muito. Depois ela fez um concurso público para agente auxiliar de creche, que são as pessoas que cuidam das crianças da primeira infância, das creches municipais. Ela passou no concurso, ela gabaritou a prova. Depois ela resolveu estudar mais, ela fez pela primeira vez um vestibular para a UERJ, um vestibular para a Universidade Pública Presencial, e ela passou no primeiro vestibular que ela fez, já com mais de 40 anos, se formou em 4 anos, não reprovou em nada. Então, assim, minha mãe sempre foi uma inspiração. Eu já era crescida, assim, nessa época, eu já tinha... muito orgulho, assim, eu já tinha passado para o Cefet, já estudava para ser técnica em meteorologia, depois eu fiz o vestibular, estudei meteorologia, mas antes dela fazer isso tudo, eu já sabia que ela era capaz, e ela sempre me dizia também: nossa, filha, você é tão inteligente. Eu acreditava nela, eu sou inteligente.
Então, a gente precisa fazer isso, né? A gente precisa convencer as nossas crianças de que elas são inteligentes, elas são capazes, e o que elas quiserem, elas podem conseguir, desde que elas se esforcem muito. Então, é claro que a gente observa na sociedade que nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, e não deveria ser assim. Mas mesmo com poucas oportunidades, mesmo morando num bairro periférico, eu nasci na Pavuna, moro lá até hoje. É um bairro periférico na zona norte do Rio de Janeiro. Mesmo assim, não tendo acesso a eventos culturais, porque era tudo distante, mas porque eu tinha uma família que era muito dedicada à minha educação e à educação do meu irmão também da mesma maneira, eu acreditei que o caminho da educação, o caminho de você estudar muito, se esforçar para chegar onde você quer, era o caminho que ia me levar para os meus objetivos, e foi exatamente o que aconteceu. Então, é importante a gente contar essa história para as crianças, que mesmo com todas as dificuldades, assim, outras pessoas que têm mais oportunidades vão ter mais facilidade de chegar lá, mas se você não tem tantas oportunidades assim, você também pode chegar lá, desde que você se esforce muito e que você tenha essa rede, você tenha os professores, a escola que estão ali por você, né? Então, a gente não consegue nada sozinho, a gente consegue porque tem outras pessoas que estão ali por nós, que nos amam e que querem que a gente consiga atingir esses objetivos. Então, a minha mãe me inspirou muito, e outras mulheres da minha família. Eu tenho muito professor na minha família, então, minha madrinha é professora, minha tia é professora, eu me casei, meu marido é professor, meu sogro é professor. Então, eu via que as mulheres também conseguiam, né, desde que elas quisessem e que tivessem as oportunidades necessárias, conseguiam estudar e chegar lá, né, e ser o que elas queriam ser. Então, basicamente, as mulheres família foram quem me inspirou mais. Tá bom, obrigada. Próxima pergunta. Eu sou a Giovana, vou fazer a próxima pergunta. Quando você descobriu o seu interesse pela área de exatas, sendo mais específica por esta carreira? Sim, eu sempre gostei de matemática e de física. Eram matérias que me chamavam a atenção, eu gostava de números e tal, e eu achava que eu era boa aluna, assim, eu tirava boas notas, então era diferente eu gostar de matemática, né? Muitas das crianças não gostavam tanto, mas eu gostava bastante. Então eu queria procurar alguma coisa, alguma profissão que valorizasse essa minha facilidade, a facilidade que eu tinha para aprender matemática e para aprender física também. Então, na época que eu estava na 8ª série, que é o atual 9º ano, né, que é o período que vocês estão estudando, eu queria fazer concurso para escolas técnicas, porque a gente morava num bairro de periferia, na zona norte do Rio, só meu pai em casa trabalhava, fora, né, tipo, tinha um rendimento, minha mãe trabalhava só dentro de casa. Então, eu ficava muito preocupada, eu que queria fazer faculdade, eu tinha certeza que eu queria fazer uma faculdade. Eu falava, não, eu sou boa aluna, eu gosto de estudar, sempre gostei de estudar, eu quero continuar estudando, então eu quero fazer uma faculdade. E se acontecesse, de repente, de eu não passar numa universidade pública, né, ter que pagar uma mensalidade, e o meu pai não tem emprego? Se ele perdesse o emprego, ou o salário dele não fosse suficiente para pagar uma mensalidade de faculdade, que é muito caro, né? Eu, na época, na escola, eu era uma escola particular, mas já tinha um desconto, já tinha bolsa e tal, porque meu pai não conseguia pagar a mensalidade inteira, minha e do meu irmão. Então, eu queria passar para uma escola técnica pública que me desse a oportunidade de ter uma profissão, eu queria ter um diploma já de nível técnico, para durante a faculdade, se fosse necessário, eu poder trabalhar e eu poder bancar os meus estudos se eu não conseguisse passar por uma universidade pública. Então, eu fiz prova para o Cefet, eu fiz prova para o Pedro II, que era só ensino médio, mas também tinha convênio com algumas escolas técnicas, eu poderia conseguir fazer escola técnica. Eu fiz prova para o Instituto de Professores, que tem uma escola estadual lá na Tijuca, de formação de professores, e também fiz prova para a Escola Técnica de Química, em Nilópolis. Aí eu passei para o Cefet, eu passei para outras escolas também, aí eu escolhi o Cefet. E dentre as escolhas de técnico do Cefet, que eu tinha lá para escolher, tinham várias profissões. Tinha técnico em eletrônica, mecânica, informática e tinha meteorologia.
E eu achei interessante, porque meteorologia vinha lá no encarte descrevendo assim como é que era a profissão e o que você precisava gostar para poder se dar bem no curso de meteorologia. Aí dizia que você precisava ter bons conhecimentos de matemática, de física, e que era uma área que era aplicada ao meio ambiente. Aí eu achei muito legal, porque eu já gostava de matemática e de física, e eu tinha interesse por meio ambiente, esse assunto da natureza, eu sempre gostei. Era uma coisa que me interessava bastante e me interessa até hoje. Tanto é que eu vim trabalhar no órgão ambiental. Eu trabalho no órgão ambiental do estado do Rio de Janeiro. Sou uma das poucas meteorologistas aqui no INEA. E aí eu fui pela escolha do ensino técnico, fiz o curso técnico, gostei e resolvi seguir na área. Então, quando eu estava lá no terceiro ano, eu fiz o vestibular para meteorologia no UFRJ. Foi o único vestibular que eu fiz, eu não fiz para nenhuma outra universidade, porque eu queria fazer meteorologia no UFRJ. E foi nesse que eu passei e me formei. Depois eu fiz mestrado também, eu fiz mestrado em São Paulo, na USP, na minha área de meteorologia também, porque na época, na UFRJ, não existia pós-graduação na minha área, existia na engenharia, e aí eu poderia trabalhar com uma área interdisciplinar, né, que tivesse a ver com engenharia e com meteorologia, como outros colegas meus fizeram, mestrado e doutorado nessa área. Mas eu queria fazer mestrado em meteorologia, então fui para São Paulo fazer, que era uma das possibilidades que tinha na época na USP, e fiz o mestrado lá. Então, a escolha veio bem de novinha, lá com 14 anos, fazendo prova para o Cefet, que é a fase que vocês estão. Mas, assim, é importante falar que eu fiz essa opção desde nova e vim seguindo, assim, muito linear, né? Técnico em meteorologia, faculdade de meteorologia, mestrado em meteorologia e trabalho com meteorologia hoje, mas que fazer um curso técnico, mesmo que não seja numa área que você vai seguir depois, mesmo que você mude, escolha uma outra profissão, sempre te dá uma bagagem maior para você estudar numa faculdade depois, ou você ter um outro emprego. Então, poucos colegas meus seguiram na área de meteorologia e fizeram faculdade também. Dos que se formaram da minha turma, só um colega meu, que ele é um oficial da Marinha agora, que ele fez técnico comigo e fez a faculdade depois. Os outros colegas foram para engenharia, para agronomia, para geografia e até para disciplinas humanas, jornalismo. Mas esse conhecimento lá do ensino técnico sempre traz alguma bagagem para você. Então, a minha colega que terminou o técnico e foi fazer faculdade de agronomia, existe uma interface entre meteorologia e agronomia. Com certeza foi um conhecimento que ela conseguiu levar para a faculdade dela. O colega que fez faculdade de engenharia, ele fazia estágio no museu, porque tinha todo o sistema de refrigeração e tal. Então, ele encontrou uma interface entre meteorologia e a engenharia também. Então, não só na meteorologia, mas em qualquer outra área, conhecimento nunca é demais. Então, eu sempre recomendo, assim, se você tem a oportunidade de ter um curso técnico, um curso profissionalizante, fazer um Senai também, qualquer área dessas, mesmo que não seja uma faculdade ainda, mesmo que você seja muito novinho, não tenha certeza do que você vai fazer, é agregador e vai ser importante em qualquer área que você vai seguir depois. Tá bom, obrigada. Prazer, meu nome é Marina e eu vou fazer a próxima pergunta. Você já sofreu algum tipo de pressão para escolher a sua profissão? Não, eu não senti nenhuma pressão para escolher a minha profissão, não, porque a minha família, ela sempre me deixou muito aberta para escolher o que eu quisesse fazer. Eles até tentaram não interferir muito, então eles identificavam que eu gostava de certos assuntos, eles nem comentavam muito para não interferir, né? Falando, deixa ela escolher. Então, eu tive a sorte de ter uma família assim que sempre me apoiou muito, que sempre me disse que eu era capaz, que eu podia fazer qualquer coisa e que sempre me deixou muito livre para fazer as minhas escolhas. Claro, dentro de um universo de você vai estudar e você vai ser alguém, né? Então, eles incentivavam muito a gente a estudar, tanto eu quanto meu irmão. O que a gente quisesse estudar, eles estavam apoiando, desde que a gente estivesse ali se empenhando para ter uma profissão e chegar nos nossos objetivos depois. Então, eu tive essa sorte. Então, vou fazer a próxima pergunta. Assim, como você disse, sua família ela é bem receptiva, te incentivava. Mas quando você disse que queria fazer, meteorologia, certo? Isso. Qual foi a reação deles? Do que eles acharam?
Como foi uma escolha bem desde novinha, na época da escola técnica, e como eles, de repente, identificaram que os outros cursos técnicos que tinham disponíveis, né, mais na área de eletrônica, elétrica, informática, eu provavelmente não me interessaria, então eles aceitaram bem. Isso eu tô falando assim, meus pais, meu irmão, meu núcleo familiar, né? As pessoas que estavam ali mais próximas. Como foi uma coisa muito aos pouquinhos, primeiro vou fazer um técnico, depois a faculdade e tal, e assim por diante, ninguém achou estranho, apesar de ser uma profissão diferente, né? Eles foram conhecendo esse universo junto comigo, porque eu também não conhecia. Mas outras pessoas, assim, um pouco mais distantes, vizinhos, pessoas mais conhecidos do que amigos, perguntavam, mas por que meteorologia? Mas o que você vai estudar? Tinha gente que perguntava se eu ia fazer faculdade de jornalismo, porque a única referência que a pessoa tem de meteorologia é a pessoa que apresenta a previsão do Jornal Nacional. Eu falei, não, não é jornalismo, é meteorologia mesmo, é uma ciência exata, é uma ciência da Terra. Eu estudo muita matemática, muita física, e aí depois as disciplinas específicas de meteorologia para poder me formar. E o meteorologista, na verdade, ele é um físico da atmosfera, né? A física estuda mecânica, termodinâmica, vários assuntos. E a meteorologia é a parte da física que estuda o fluido, e o fluido é o ar. Então, tem muito mais a ver com física. As pessoas que estranharam eram as pessoas assim um pouco mais distantes e não me incomodavam as perguntas, não. A minha família sempre me apoiou mesmo. Bom, obrigada. Dessas pessoas que estranharam, ou até da sua família mesmo, eles sempre te incentivaram ou eles não acreditaram em você? Alguém chegou e falou, você não vai conseguir, ou coisa do tipo? Não, felizmente eu nunca ouvi isso. Eu sei que muitas pessoas ouvem, assim, é difícil você tomar uma decisão e seguir num caminho quando você tem esse tipo de crítica, quando alguém não acredita em você, mas eu tive muita sorte de encontrar praticamente só pessoas que me apoiaram no meu caminho. Então, nunca tive problema, não, felizmente, né? E como eu falei, as pessoas que acharam estranho e perguntavam assim, mas por que meteorologia? Normalmente não eram pessoas muito próximas, então eu não dava muita importância, não. Que bom, fico feliz. Chegamos ao fim do nosso primeiro bloco. Vamos para o segundo bloco, que é para você falar um pouquinho da sua experiência na faculdade. Como foi? Elas também vão te fazer umas questões, umas perguntas. Vamos, Marina? Próxima. Quais foram os principais assuntos que você estudou na faculdade? A faculdade de meteorologia, ela tem o que a gente chama de ciclo básico igual ao da física. Então, a gente faz 4 cálculos, 4 físicas, física 1, 2, 3 e 4, e depois outras físicas específicas, tipo mecânica clássica, termodinâmica, hidrodinâmica, e também tem toda a parte de observação meteorológica, que são os instrumentos que a gente usa para poder monitorar a atmosfera e tirar as informações que a gente precisa para fazer os nossos estudos. Então, eu aprendi sobre termômetro, barômetro, anemômetro, satélite, radar, uma série de equipamentos. Então, tem também uma parte importante que a gente não estuda na faculdade, a parte de eletrônica, mas no curso técnico eu estudei, porque o técnico ele tem muito mais a ver com essa parte de equipamento. Então, na faculdade em si, foi mais essa parte mais teórica de física aplicada à atmosfera. E no curso técnico tinha muito essa parte de instrumentos e eletrônica também para poder mexer nos instrumentos. E todos os assuntos eram muito interessantes para mim, eu gostava bastante. Obrigada. Então, a segunda pergunta sobre a faculdade Oi? O que você mais gostou de fazer durante a faculdade? Eu gostei muito de estudar as físicas do ciclo básico, física 1, 2, 3 e 4. E os cálculos também. Eu lembro que quando eu terminei, no segundo ano da faculdade, que eu terminei as físicas e os cálculos, eu fiquei triste. Eu falei, o que eu vou estudar agora? Como se não tivesse mais nada importante para estudar depois. E depois vi, não tinha muita coisa importante ainda para estudar.
mas era a fase que era considerada mais difícil, que os colegas normalmente tinham mais dificuldade, às vezes acontecia dos colegas reprovarem uma disciplina ou outra, mas eu gostava muito, aí eu não reprovei nenhuma dessas disciplinas. Foi essa parte mesmo do início, né, dos cálculos e das físicas. Eu gostei bastante, todos eles. Então, pelo que você disse, você é muito inteligente, gostava muito de matemática, mas teve algum curso na faculdade que você ficou assim, nossa, eu não quero mais, vou desistir, ou sempre foi de boa, assim, pra você? Não, eu tive um momento na faculdade que eu não pensei em desistir, mas comecei a me arrepender, comecei a pensar que eu tinha que ter feito engenharia. Não por conta de alguma disciplina, mas por conta de reconhecimento profissional. E foi engraçado que não foi só eu, todos os meus colegas ali da minha turma, o pessoal que estava mais ou menos fazendo as mesmas disciplinas que eu, acho que foi lá para o 6º período isso. Então, foi no 3º ano da faculdade. Você já fez muita coisa, já estudou demais para desistir, né? Já se dedicou muito tempo ali, mas ainda tem um caminho para percorrer, ainda tem umas disciplinas para terminar, e aí bate aquele desânimo, mas não era por conta das disciplinas, era por conta de falta de perspectiva profissional. Eu olhava e não sabia exatamente o que ia acontecer. Onde é que eu vou poder trabalhar? Quando é que eu vou poder ganhar bem? Quando é que eu vou ter reconhecimento profissional? Poxa, se eu tivesse feito vestibular para engenharia, eu teria estudado do mesmo jeito, teria estudado a mesma coisa, mas eu ia ser uma engenheira, né? Porque é uma coisa que, enfim, a nossa sociedade valoriza. Mas depois a gente passa por esse momento, foi um momento ali meio coletivo dos colegas, todo mundo pensou mais ou menos a mesma coisa, o que a gente está fazendo aqui, onde é que a gente vai trabalhar. Mas a gente deu sorte de, na época que a gente se formou, um ano, 2 anos depois, abriram muitas vagas que não se abriam há bastante tempo. Teve concurso público, então tiveram outras oportunidades, então felizmente ninguém naquele ponto ali desistiu e os colegas estão todos trabalhando, estão todos felizes com a sua profissão. Que bom, né? Que hoje você pode estar aqui com a gente conversando um pouco. É isso aí. Obrigada. Bom, obrigada. Agora é minha vez. Você já precisou trancar o curso? Se sim, por quê? Não precisei, eu consegui fazer o curso todo contínuo. Eu disse para vocês lá no início que a minha preocupação era que eu precisasse trabalhar durante a faculdade, mas eu não precisei trabalhar durante a faculdade, que normalmente é uma coisa que acaba levando as pessoas a trancarem o curso, porque é muito pesado. Infelizmente, as nossas universidades públicas são pensadas para quem não trabalha fora. E eu acho que isso tinha que ser uma coisa muito repensada, porque normalmente quem precisa da universidade pública, que é nós que não poderíamos pagar por uma faculdade particular, né, uma mensalidade cara, muitas vezes são pessoas que precisam trabalhar fora, então isso tira a oportunidade de algumas pessoas. Eu mesma tenho uma amiga que na época passou para rural, para o curso que ela queria, que era contabilidade, mas ela não fez a matrícula porque ela tinha que trabalhar. Então, como por sorte ela tinha oportunidade na época do ProUni, eu não sei hoje em dia como é que tá, e ela conseguiu bolsa na universidade particular, ela optou por fazer faculdade particular, porque o curso era noturno, e aí ela poderia trabalhar de dia e estudar à noite. Foi o que ela fez, ela se formou. Mas acontece muito isso, assim, da pessoa não poder fazer um curso integral, como era o meu, que era manhã e tarde, o dia inteiro. Não tinha como trabalhar fora. Um ou outro colega trabalhava fora porque trabalhava em escala, que é uma vantagem da minha profissão também. Existem algumas oportunidades para trabalhar em escala. Então, os colegas que também eram técnicos em meteorologia, alguns conseguiram vaga para trabalhar em escala, então pegavam um plantão de dia aqui, acabava perdendo uma aula, mas outro plantão era noturno, aí conseguia assistir a aula, e aí conseguiram levar à faculdade. Mas eu não precisei, assim, eu consegui na época bolsa de iniciação científica, que não era muito, mas era suficiente para pagar as xerox, para pagar a passagem, que aí também não tinha gratuidade da passagem, tinha que pagar 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, para pagar o almoço na faculdade, porque tinha que ficar lá o dia inteiro. Então, dava para se virar com a bolsa de iniciação científica, na época era R$ 300, mas já tem bastante tempo, acho que hoje em dia é um pouquinho mais. Então, eu tive essas oportunidades, né, da minha família continuar bancando
a minha vida aí até eu terminar a faculdade, até eu entrar no mestrado e ter uma bolsa de mestrado que já era equivalente a um salário que eu conseguiria aqui fora, e ter essa bolsa de iniciação científica que ajudava também. Então, não tive que trancar, felizmente. Hoje em dia, a bolsa de iniciação científica está R$ 400. Não aumentou muita coisa, não. Né? 2004 para cá, só aumentou isso, é pouca coisa mesmo. Tá. Na sua faculdade, tinha falta de representatividade feminina? Se sim, como você reagiu com isso? Olha, não tinha. A minha faculdade é uma faculdade na área exata, mas como não é uma área muito visitada, muito procurada, acabava que a procura de homens e mulheres era muito parecida. Então, na minha turma era bem dividido, era bem meio a meio, assim, algumas tinha metade de meninos e metade de meninas, tinham professoras também, e eu percebia que era bem igualitário. Agora, em certas áreas de pesquisa dentro da faculdade, tinha uma predominância masculina. Eu lembro que o laboratório que eu escolhi para fazer estágio, assim que eu entrei na faculdade, porque eu precisava fazer um estágio para concluir o técnico. E como eu não consegui estágio com bolsa em nenhuma empresa na época, eu fui procurar um estágio de graça dentro de um laboratório na faculdade, porque aí eu não precisaria pagar mais passagens, ia ficar mais barato para mim, e era uma possibilidade do professor dar o documento no final dizendo que eu cumpri aquelas horas de estágio para fazer pesquisa. E aí eu fui fazer pesquisa na área de poluição atmosférica. E eu não sei exatamente porquê, mas esse laboratório que eu escolhi para fazer o estágio, que o professor me recebeu super bem, que eu não tive problema nenhum, só tinha menino. Eu era a única menina. Foi a primeira vez que eu me vi nesse espaço, assim, nossa, eu sou a única menina ocupando esse espaço. E eu achei isso legal. Hoje eu acho péssimo, porque eu acho que tinha que ter representatividade feminina em tudo quanto é lugar. Mas eu me sentia, sabe, especial. Isso não é bom. Ou depois de um tempo, né, porque eu tinha 17 anos. Mas depois de um tempo eu fui refletir, falando, nossa, que péssimo que eu achei bom isso, porque não é bom isso. Só tinha eu de menina, né? Tinha que ter outras mulheres, porque as minhas colegas também eram tão capazes quanto. E por que elas não ocuparam aquele espaço? Mas eu não sei se exatamente tinha uma intenção por trás disso, de só terem homens, isso se aconteceu de calhou dos homens daquela época se interessarem mais por esse assunto, e só eu resolvi ir lá fazer o estágio com eles. Acabou que eu fiquei pouco tempo nesse laboratório. Depois eu comecei a fazer estágio num outro laboratório, que também já era meio a meio, e depois eu fui fazer iniciação científica num grupo interdisciplinar lá na engenharia civil, no laboratório de hidrologia. E aí também tinham tanto meninas quanto meninos, e eu não percebia muito essa diferença, não. Mas eu percebo que é também porque, na parte de hidrologia, dentro da engenharia civil, é uma área que as mulheres acabam entrando muito, enquanto que em outras áreas da engenharia civil, que estão mais ligadas à construção, estrutura, os homens acabam dominando. Então, dentro da engenharia, talvez eu percebesse essa diferença, mas na meteorologia, não. Foi bem meio a meio, tirando essa experiência aí do início da faculdade, desse laboratório específico. Mas, assim, sem problemas, eu não tive questões. A única questão é que, enquanto eu estava lá, os meninos falavam palavrão e pediam desculpa para mim. Eu achava isso péssimo. Por que tá pedindo desculpa para mim? Falavam palavrão, desculpa, Cíntia. Não tem que pedir desculpa para mim, né? Não faz sentido isso, né? Como se eu fosse frágil e não pudesse ouvir tudo que eles falam, e quando saía, quando eles soltavam, aí eles pediam desculpa. Só isso me incomodava um pouco, mas de resto era todo mundo muito gentil e eu fui bem recebida. Entendi, isso já aconteceu comigo também, é péssimo. A pessoa pedir desculpa e tal, só porque você é mulher. Você tá julgando o outro, mas você não tá julgando. Então... Exatamente. Obrigada. Nada. Sou eu agora? Acho que sim. Então, como você disse, na sua faculdade, enfim, onde você fez, né, cursou a faculdade, tinha uma grande representatividade de homens e mulheres. Mas alguma vez já aconteceu de você ouvir piadas sobre as mulheres, não só sobre você, ou sobre outras meninas, enfim?
só por ser mulher ou por estar em algum lugar que normalmente a mulher não estaria? Olha, eu acho que eu tive muita sorte mesmo, porque pelo menos se aconteceu eu não percebi. Porque como era muito meio a meio e a gente se impunha também, os meninos às vezes queriam tomar a frente de algumas coisas, a gente não deixava. Então, a gente acabava não percebendo muito essas situações de preconceito. Mas é claro, assim, o machismo estrutural, ele está em tudo quanto é lugar. Então, talvez eu percebesse dentro do ambiente da faculdade o mesmo tipo de machismo que eu via na rua, que eu via no meu bairro, que eu via por aí. Mas especificamente comigo, ou alguma coisa que me marcou com relação a isso no ambiente da faculdade, não percebi, não. Que bom. Olha, eu acho que você pulou a Marina, então acho que deveria ser ela agora na pergunta 12. Mas, Giovana, ela já respondeu que a faculdade dela era meio a meio. Tinha metade meninos, metade meninas, então não precisa. Vamos passar, então, até para ganhar tempo para o bloco 3, que é falar sobre o trabalho, né? As experiências no trabalho. Vamos? Você foi recebida pelos homens nos seus primeiros Minha empregos? vez, Giovana. Sem briga, sem briga. Então vai, ué. Olha, eu acho que bem, assim, no meu primeiro emprego, que eu era terceirizada na prefeitura, foi um contrato que eu fiquei lá 3 anos, eu percebia mais preconceito, porque eu era muito nova, e os meus colegas também eram todos novos, tanto as meninas quanto os meninos, do que com relação ao gênero. Então, acontecia de alguém vir com uma proposta, alguma coisa, que não era alguém da área, mas propostas para tentar melhorar a parte de previsão. E a gente fala assim: olha, isso aí não vai funcionar, a gente conhece, a gente estudou para isso. E os diretores, os gestores não acreditarem na gente porque achavam que a gente era muito novinho, então de repente a gente não conhecia aquilo ali. E no final das contas a gente tinha razão, né? Porque a gente que estudou para aquilo, né? A gente que fez faculdade de meteorologia. Mas com relação ao gênero, não especificamente, assim, com relação ao trabalho. É claro que situações de assédio, como em qualquer ambiente, acontecem, infelizmente. Mas com relação ao desempenho profissional, por eu ser mulher, nem nesse primeiro emprego e nem agora no estado eu percebo. Mas eu percebo também que isso tem muito a ver com a forma como eu me imponho e com a minha postura profissional. E eu tenho essa certeza de que eu sou boa profissional, que eu consigo contribuir com o meu ambiente de trabalho, que eu sou capaz, por conta daquela estrutura familiar que eu contei para vocês. Então, possivelmente, se eu viesse com alguma insegurança, não muito certa de que vai dar certo, de que sou capaz, talvez esse tipo de situação chegasse a mim. Mas como eu sempre cheguei com postura e eu não sou de falar muito, mas quando eu falo claramente, objetivamente, é isso, 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 isso. Normalmente as pessoas me ouvem. Tem muito a ver com essa postura, assim. E não que quando é diferente com outras mulheres, que seja culpa delas, não é culpa delas. Mas quando a gente vem de uma estrutura emocional e familiar bem forte, embasada, é mais difícil essas questões externas afetarem a gente. Então é importante sempre reforçar isso com as meninas e com as famílias, assim, para manter todo mundo com a autoestima lá em cima e sempre valorizando a capacidade das meninas e dos meninos também, para que essas inseguranças externas não se imponham. E aí, provavelmente, se isso aconteceu, eu não percebi, porque eu estava ali muito focada em fazer o meu trabalho e eu sabia o que eu estava fazendo. Obrigada. Vai, Marina. Calma aí. Foi. Você já foi subestimada na sua carreira por ser mulher? Não cheguei a ser subestimada na carreira, assim, mas na sociedade como um todo, isso acontece, né? Em outros ambientes onde talvez as pessoas não me conhecessem e eu chegasse, desse alguma opinião,
possivelmente isso já aconteceu sim, mas na carreira, como eu sempre tive no espaço que as pessoas me conheciam e sabiam qual era a minha função, e eu sempre respondia bem, assim, respondia tudo que me perguntavam, e sempre entregava os trabalhos, tudo a tempo, tudo em prazo, e tudo feito com empenho, assim, porque eu sempre quis entregar tudo bem feitinho. Então, não cheguei a ser subestimada por ser mulher, não no espaço de trabalho. Que bom, né? Eu sei que não é para todo mundo e que quando acontece está errado, mas eu volto a dizer, assim, a minha estrutura emocional e familiar, que sempre me manteve, né, com autoestima e sempre chamou atenção para as minhas qualidades e sempre me disse, olha, que legal que você fez, você é boa, você é inteligente, me ajudou muito a passar por esses ambientes de, às vezes, maiorias masculinas, como é hoje no meu trabalho, tem uma maioria masculina, sem perceber muito essas situações de desigualdade, porque eu consegui me impor naquele espaço ali. Mas eu sei que não é a realidade de todo mundo e a gente tem que trabalhar para que essa estrutura ela seja igual para todo mundo. Você já sentiu que teve menos oportunidade do que os homens para participar de algum projeto ou ocupar algum cargo de liderança? Olha, a gente percebe assim que, em geral, nas posições de trabalho, tem mais homens do que mulheres em cargos de liderança. E muitas vezes mulheres que são até mais capazes não acabam ocupando. Mas hoje eu estou no cargo que eu quis estar, sabe? Então eu não posso dizer que eu não tive tanta oportunidade quanto os homens na minha profissão. Mas eu percebo sim que, no geral, você acaba tendo essa distinção e acaba tendo mais homens do que mulheres ocupando cargos de liderança, enquanto que muitas vezes a mulher que está ali, né, que poderia ocupar aquela posição, ela é mais capaz, ou ela tem mais títulos, ela tem mais experiência e poderia ocupar aquele espaço ali. Não aconteceu comigo, mas eu observo com outras pessoas e isso me deixa muito triste. Tá bom, obrigada. Acho que a Eduarda saiu, né? Eu acho que ela saiu. Deve ter tido problema com a internet. Você já se sentiu intimidada por algum homem? Ou mesmo até alguma mulher no local de trabalho? Já, mas aí não tinha a ver com o desempenho do meu trabalho, né? Foi mais situação de assédio, que infelizmente todas nós já passamos ou vamos passar, porque a gente vive numa sociedade que é estruturalmente machista. Mas a minha postura diante dessa situação foi levar até as últimas consequências o que eu sofri. Eu relatei, eu escrevi uma carta de 4 páginas explicando minuciosamente tudo o que aconteceu, lembrei de todas as falas, o que um disse, o que o outro disse, e mandei para frente para o meu superior para que as medidas administrativas fossem tomadas. E fiz isso, assim, mesmo sabendo que eu poderia sofrer algum tipo de retaliação, mas como eu sou uma servidora pública concursada, felizmente eu tenho uma certa situação de estabilidade que não aconteceria de eu perder emprego, nem de sofrer nenhum tipo de mudança no meu trabalho, nada que fosse me afetar tanto. Então, na época que eu resolvi levar à frente, né, a denúncia do que aconteceu, eu fiz isso por mim e fiz por outras mulheres que potencialmente poderiam ser assediadas pela mesma pessoa e que talvez fosse uma pessoa terceirizada, que tivesse um vínculo de trabalho mais frágil, que poderiam sofrer mais consequências. Então, como eu tinha esse privilégio de ter uma situação de estabilidade, eu fiz questão de relatar o que aconteceu e fazer a denúncia, pensando que talvez isso não fosse mais acontecer com outras pessoas. Mas já me senti intimidada assim, né? Não é uma situação boa, não é legal fazer isso, mas se acontece, é recomendável que conte,
que quando você ouvir também algum relato desse, que você não desmereça a história da pessoa, não tente dizer, mas foi isso mesmo, tem certeza. Quem sofre assédio tem certeza que sofreu assédio, então a gente precisa sempre denunciar. Foi o que aconteceu. Muito bem. Obrigada pelos conselhos. Giovana? Qual foi a maior dificuldade que você já passou por ser mulher em estar nessa carreira? Olha, eu acho que a maior dificuldade é quando você chega num ambiente em que as pessoas não te conhecem, numa reunião, e se fazer ouvir. Acontece muito das pessoas te interromperem porque não acham que o que você tem para falar é muito relevante. Acontece muito esporadicamente, não é uma coisa recorrente, mas eventualmente quando você tem uma reunião que tem pessoas que não te conhecem ali, é difícil você ter um espaço para falar. Isso acontece porque a mulher tem menos lugar de fala na sociedade, infelizmente. Então, acho que a maior dificuldade é essa, né? Se fazer ouvir em ambientes fora ali do seu lugar mais comum de trabalho, onde as pessoas já te conhecem, já sabem qual é a sua função e já te procuram para resolver os problemas. Obrigada. Agora a gente vai para o quarto bloco, que é mais curiosidades, né? Saber situações que você tenha passado, talvez. Certo. Você já recebeu um salário menor do que o de um homem, mesmo vocês dois exercendo a mesma função? Não, felizmente não aconteceu. Porque as duas profissões os dois trabalhos que eu já tive, um foi um contrato em que as pessoas foram todas contratadas ao mesmo tempo, então todo mundo começou com o mesmo salário, e conforme foi passando o tempo, a gente tinha ajustes, mas não teve nenhum tipo de promoção, foi por pouco tempo, então todo mundo ganhava igual. E o meu trabalho hoje, eu sou funcionária pública, então é muito claro, assim, você tem uma carreira, aquele salário base, mais um adicional de qualificação, alguma coisa assim que você tenha para receber, e dessa forma fica difícil você fazer distinção salarial. Pode acontecer de homens receberem mais promoções, ocuparem cargos mais altos e, consequentemente, receberem salários maiores, mas dentro do mesmo cargo que eu não aconteceu. Assim, infelizmente, a estrutura do setor público diminui esse tipo de diferença. Já aconteceu de você ser julgada por pessoas que têm preconceito pelo fato de você exercer essa profissão? Acontece muito por desconhecimento, né? As pessoas não conhecem a profissão, então não sabem o valor, ou acham que meteorologia é só aquela previsão que aparece no jornal, que pode estar errada, ou pode estar certa, ou pode estar pouco detalhada, então a pessoa acha que aquilo que foi previsto para a região sudeste inteira vai acontecer no bairro dela. Então tem uma falta de cultura mesmo de entendimento de como funciona a previsão, que é o que acaba chegando mais para as pessoas e que as pessoas têm mais acesso, porque é o que normalmente está na televisão. Mas a profissão é bem mais do que isso, né? Já estudei assuntos muito diferentes, trabalhei um tempo com previsão do tempo, trabalhei por 3 anos, mas hoje eu não faço. Eu faço parte de planejamento, escrevo protocolos de envio de alertas, estudo quais são os equipamentos que a gente vai comprar, como é que a gente vai fazer o monitoramento do tempo, quais são os rios que a gente vai monitorar. Então, tem um atendimento grande, assim, a profissão. Você consegue trabalhar em várias áreas diferentes. Então, o que acontece é as pessoas não conhecerem e acabarem desmerecendo porque acham que é menor, né, do que as outras profissões. Mas, na verdade, tem atuação em várias áreas, tanto aqui na parte de hidrologia, que é onde eu trabalho, quanto também setor de energia, área de licenciamento ambiental, poluição atmosférica, tem várias áreas ali que se beneficiam da ciência. Então, mais situações assim muito pontuais, né? Normalmente não acontece.
Professora, você pode fazer essa pergunta? Porque eu não sei pronunciar, não. As palavras. Ah, tá. Você já sofreu interrupting? Quando algum homem fica interrompendo a sua fala desnecessariamente, né? Você até comentou um que é o brokering, que é quando um homem vem e se utiliza das suas falas, né? Só para ganhar o crédito. Agora, do interrupting, quando algum homem fica interrompendo sua fala sem necessidade, né? Só para tirar o seu prestígio. Quer dizer, você, como mulher, está lá falando, se impondo, e ele não tem o que falar e fica te interrompendo, te perturbando, né? Ah, sim, já aconteceu. Aí, nesse momento, você faz cara feia, finge que vai morder, e aí continua Foi, falando. né? Não, não pode se deixar bater, não. Tem que levar até o fim. Eu não costumo deixar barato, não, quando isso acontece. Mas acontece, infelizmente acontece. Tá certíssimo. A pessoa ficar Tá interrompendo. certíssimo. E tem também um outro. E acontece muito da gente falar até com um pouco mais de insegurança, porque a gente está tão acostumado a ser interrompido o tempo todo que a gente já espera que alguém vai interromper a qualquer momento. A gente acaba dando umas pausas que normalmente na fala do homem não acontece, essas pausas, porque eles não estão acostumados a ser interrompidos. A gente para, a gente ouve até o final e aí a gente responde, mas eles não têm esse hábito. Mas a gente tem que ir dando os nossos meninos para não fazerem mais isso, né? E tem um outro termo também, que é o mansplaining, quando o homem que fica querendo explicar o óbvio como se nós mulheres não fôssemos capazes de entender, né? Então, você acaba de falar uma coisa, ele vai e repete a mesma coisa, né? Na verdade, é isso, só para dizer como se você não soubesse, né? Minimizar a gente. Acontece, infelizmente. Aí eu também não deixo barato, não. Eu falo, então, foi o que eu acabei de falar. Para a pessoa se tocar do que ela está fazendo, que muitas vezes eles não percebem, eles fazem, está errado, não deveriam, mas muitas vezes eles não percebem o que eles estão fazendo. E aí eu chamo a atenção. Mas foi o que eu acabei de dizer. Eu disse isso, isso e isso. Aí a pessoa já fica já com o pé atrás e talvez não aconteça de novo, não nos próximos minutos, né? Até a pessoa esquecer de novo. Mas já aconteceu da pessoa ficar explicando óbvio, e aconteceu também da pessoa ficar explicando errado assunto relacionado à minha profissão que a pessoa nem conhece. E eu fiquei muito chateada. Uma vez, eu sou meteorologia, eu estudei física, então entendo de circulação do ar, circulação dos fluidos. E aí eu trabalhava numa sala grande que o sistema de refrigeração, eu olhei e pensei, esse sistema de refrigeração foi pensado errado. E aí eu comentei com uma pessoa que também trabalhava lá na sala, que era uma pessoa que tinha uma posição ali de liderança, que era um homem. Falei, eu fico morrendo de frio nessa sala aqui porque o sistema de refrigeração foi pensado errado. E você pensa que de um lado tem uma paredona de telas que emitem calor e o ar-condicionado está aqui em cima. Aí o ar, ele faz essa volta, passa por todo mundo que fica com frio para depois vir aqui e resfriar a tela, que é o que está mais quente. Tinha que ser o contrário, o ar-condicionado tinha que estar aqui. Que aí o ar vai vir, vai passar pela tela, vai esquentar um pouquinho e já vai vir nas pessoas mais tranquilo, né? Menos frio. Então a gente não vai morrer de frio. E a pessoa ficou tentando me convencer de que estava certo. E não, vem cá, eu vou te explicar. Olha só o ar ali e tal. E aí eu expliquei para ele, não, olha só, desculpa, eu sou meteorologista, eu estudei circulação do ar. O ar frio desce, o ar quente sobe. Então, esse sistema tinha que ser o contrário, tá errado. Mas a pessoa não se convenceu, não. Aí tem hora que você desiste também, deixa para lá. Mas, assim, fingir que aceito, eu não finjo que aceito, não. Eu vou até o fim, eu acabo sendo chata. Mas eu acho que a gente tem que ser chata mesmo. A gente está no momento, infelizmente, ainda de ser chata. Lá para frente a gente pode relaxar, mas hoje não dá para relaxar, não. Não, até porque se a gente deixa passar uma vez, duas, daqui a pouco vira, né? Vai começar a fazer sempre. A gente tem que se impor, sim. Você está certíssima. Deixa eu fazer uma pergunta que acho que seria da Eduarda. Você já sofreu algum tipo de assédio no trabalho? Sofri, foi a situação que eu contei anteriormente, né? Que eu sofri assédio e passei por esse momento de perguntarem, mas tem certeza? Mas é o jeito dele, é assim mesmo.
Mas quem sofre assédio sabe que está sofrendo assédio. Você sabe que você não conhece a pessoa, que você não foi conversar, você não sorriu, você não deu nenhum tipo de permissão para a pessoa e mesmo assim a pessoa te assediou. Então, a gente, infelizmente, está acostumado a receber assédio na rua e que não deveria, a gente anda com medo, que a gente não se sente livre o suficiente para transitar por onde a gente quiser, a hora que a gente quiser, ou do jeito que a gente estiver, porque a gente sabe que a gente pode sofrer violência, mas no trabalho eu não aceito receber assédio. Então, a medida é fazer a denúncia e exigir que as medidas administrativas sejam tomadas. Isso é o que eu recomendo para todo mundo, assim, não deixa passar, porque pelo menos no trabalho você tem que ter algum tipo de segurança de que você pode ser naquele espaço, né? Infelizmente, na rua não dá para exigir isso por uma série de questões, mas no trabalho a gente tem que exigir isso. Tá certo. Giovana, você pode fazer a próxima? Acho que está desligado o áudio. Desculpa. Eu falei que a pergunta é muito grande, então eu vou resumir. Em questão das atividades de casa, tipo, arrumar as coisas e tal, a sua família que fez quando você estava ou trabalhando ou na faculdade mesmo, ou você que tinha que fazer? Durante o período da faculdade, a minha mãe ainda não trabalhava fora e, tradicionalmente, ela que assumiu esse serviço doméstico enquanto meu pai trabalhava fora, eu e meu irmão estávamos estudando o dia inteiro. Então, eu não tinha muitas atividades domésticas no período que eu estava estudando. Mas, na época que eu estava terminando o mestrado, eu me casei e aí eu acabei assumindo a maior parte do trabalho doméstico, porque, assim, infelizmente, os homens ainda não estão acostumados a tomarem a iniciativa. Você pode até falar, olha, você vai fazer isso, isso e isso. E provavelmente eles vão fazer, tudo bem, eu vou fazer, tá, vamos dividir aqui. Mas ainda não é da nossa sociedade o homem ter iniciativa de fazer as coisas. Você ainda tem que fazer igual a mamãe faz, né? Filho, você tem que arrumar a cama. Filho, né? Terminou de almoçar, tem que lavar a louça. Então, infelizmente, a gente ainda tem que lutar por serviços domésticos mais igualitários, de maneira que a gente consiga ter tempo sobrando para a gente poder estudar, para poder relaxar, para ter lazer, para ter vida social, né, para poder conciliar todas as nossas atividades diárias. Mas só mesmo na época que eu já estava terminando o mestrado foi que eu comecei a ter que assumir esse serviço doméstico assim, mais pesado. Entendi, obrigada. Arina? Eduarda? Saíram. Gi, você quer fazer essa ou quer que eu fale por elas? Você continua ou quer ajuda? Só tá falando que você pode... Seu fone, seu áudio está desligado. Ai, desculpa, eu esqueci. Não tem problema. Eu posso fazer. Então tá bom. Agora é contigo, então. Sim. Essas atividades estão impactando o seu trabalho remoto durante a pandemia? Sim. Eu fiquei no início da pandemia muito cansada, porque o trabalho doméstico aumentou, porque eu contava com ajuda em casa uma vez por semana, e aí já não dava mais para contar com ajuda, por conta do risco de transmissão. E aí que você percebe o quanto que a mulher acaba ficando muito mais sobrecarregada com esses trabalhos. Aí é muita conversa, mostrar, olha só, tem esse trabalho, esse trabalho, esse trabalho. Tem certos tipos de trabalhos que não se percebem, que não são claros, principalmente trabalhos relacionados a planejamento. Então, quem vai ficar preocupado em pagar as contas, quem vai se preocupar em fazer um cardápio para a semana, em planejar uma lista de compras, em marcar consultas, enfim, uma série de questões que acabam não aparecendo, né? Tem coisas que ficam muito claras, né? Quem pegou a roupa, botou na máquina, estendeu, guardou, quem foi lá e lavou a louça, quem foi varrer o chão, quem foi e lavou o banheiro. Isso é muito mais fácil de você visualizar, mas tem alguns trabalhos que são silenciosos e são invisíveis, né? Então, você tem que
mostrar que esse trabalho existe, que isso toma tempo, isso toma energia, né? Então, isso também tem que ser contabilizado, isso tem que ser pensado e tem que ser dividido também. Então, assim, no início, principalmente no início da pandemia, eu me senti bem sobrecarregada e eu acabava me sentindo mais cansada porque tinha que dar conta dos dois trabalhos, né, em casa e o trabalho remoto, que continuava da mesma maneira, trabalhando todos os dias, como se eu estivesse aqui no trabalho no INEA. Qual é a parte mais qual é a parte mais gratificante de ser meteorologista? Acho que o mais gratificante é quando você percebe que o seu trabalho tem impacto na sociedade. Então, isso fica muito claro para mim, porque como eu já estou na ponta, assim, eu já sou a pessoa que está ali entre o envio do alerta e a pessoa que vai receber informação para tomar uma atitude de campo, eu normalmente acabo recebendo esse feedback, né? Acontece muito de eu ir nos municípios para dar curso, para falar sobre monitoramento, como é que é o alerta, como é que funciona a estação, para tentar engajar as pessoas das defesas civis a trabalharem em conjunto com a gente. Então, eu acabo percebendo bastante esse impacto na sociedade, assim, para mim fica bem claro, né? Eu tenho um contato grande, principalmente com as defesas civis. Então, o mais gratificante é isso, assim, você saber que você está trabalhando e que isso tem um resultado que é positivo e que as pessoas são impactadas por isso. É bem legal. Quer que eu faça a última ou a Eduarda vai fazer? Eu acho que a Eduarda está ouvindo. Gi, eu acho que devido à hora, né, para não prorrogar mais, você não pode fazer. Tá bom. O que você diria para o seu eu de 10 anos atrás? Eu diria para manter o foco. 10 anos atrás eu estava terminando o mestrado. Não desanimar, porque o período do mestrado foi bem difícil. Eu fazia em São Paulo e como eu tenho uma relação... Eu não ficava... Eu pegava o ônibus, passava a madrugada inteira no ônibus, eu voltava para casa todo final de semana e já estava muito cansada, assim, estava tentando terminar o mestrado, planejando o casamento, né, com família, com noivo aqui no Rio. E aí, na época, eu estava bem desanimada, assim, mas eu diria para manter o foco, porque ia dar certo, eu ia terminar, ia ter o título, e que isso ia ter um impacto grande na minha carreira, assim, no meu currículo. Ia ser bem legal. Então, eu ia tentar me animar um pouquinho, que 10 anos atrás eu estava bem desesperada. Entendi. É que a gente também amadurece, né? É uma outra realidade. Quem dera a gente agora poder viver aquele tempo, né? Seria melhor, a gente aproveitaria mais até, talvez. Bom, a gente chegou ao final dos 5 blocos. Alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Professora Iraildes, a palavra é sua. Olá, meninas. Cheguei aqui, vamos deixar a professora falar. Estou de espiã nas salas. Vamos lá, professora Ira, tá? Fica à vontade. A Iraildes... Quando ela terminar, eu quero que todo mundo sorria. Eu volto aqui, que eu vou na outra sala rapidinho. E aí, todo mundo sorrindo para a gente fazer uma captura de tela legal aqui, tá? Vamos fazer logo, porque aí eu atrapalho vocês. Vamos lá. Então, vou contar com 3, hein? Sorriso. Cadê a Duda? Vou usar o lento. Gostei, hein? Vamos lá? 1, 2, 3. Aê! Bem, agora fiquei à vontade. Me avisem quando terminar para poder encerrar a gravação, tá bom? Tá, obrigada. Iraildes, a sua fone está desligado, seu microfone. Iraildes. Pede para ela escrever naquela parte que tem para escrever. Iraildes, acho que ela saiu. Parecia que ela queria falar alguma coisa, né? Eu tenho uma pergunta. Para fazer os concursos que você fez, foi muito difícil as provas ou o processo? Ou você conseguiu administrar legal, foi tranquilo para você?
Eu fiz alguns concursos, assim, até passar nesse concurso que é o trabalho que eu tenho até hoje. Não achei que foi muito difícil, porque eu já tinha uma base muito boa, né? Então, quando você constrói um conhecimento bem consolidado, quando você se empenha durante a faculdade, presta atenção nas aulas e tenta tirar o melhor proveito daquela oportunidade que você tem enquanto está estudando, aí fica muito mais fácil depois. Uma outra coisa que facilita muito e que me ajuda muito nas provas, assim, acabo tendo uma certa facilidade com prova, é conhecimento de português. Eu gosto muito de matemática, eu gosto muito de física, mas eu sempre fui boa aluna de português também. E é muito importante, assim, você ler bastante. Eu sempre gostei de ler, ter uma boa compreensão de texto, ter uma construção de escrita que você se faz entender, fazer uma boa redação. Isso é uma coisa importante para qualquer área de conhecimento, seja de exatas, de humanas, biológicas. A pessoa precisa ter uma boa base de escrita e compreensão de texto. Então, como isso sempre foi uma coisa que me chamou a atenção e eu sempre gostei de ler, o fato de eu estar sempre buscando novos conhecimentos também sempre me ajudaram nos concursos. Então, é uma dica que eu deixo, assim, independente da área que você vai seguir, preste atenção nas aulas de português e tenta se manter sempre lendo alguma coisa diferente, porque é isso que vai diferenciar, né? Eu percebo que as minhas notas nos concursos, nas áreas mais específicas de meteorologia, acabam sendo, assim, parecidas com a dos colegas. Mas o que acaba sendo um pouco diferente são as notas de redação de português, né? As notas das provas mais básicas, que mesmo gostando da área de exatas, eu sempre busquei ter essa boa compreensão de texto, uma boa escrita, uma boa construção do conhecimento nessa área. Então, eu não achei muito difícil, né? Porque já tinha essa base toda de conhecimento que eu já vinha levando a sério há muito tempo, né? Então, quando chegou na época do concurso, eu sabia quais eram os temas específicos que eu não tinha visto na faculdade, que iam cair na prova, porque algumas disciplinas são optativas e eu não tinha ido por uma certa área, tinha ido para outra área, mas daquelas optativas, alguns assuntos iam cair na prova, então eu estudei aquilo ali, mas as outras disciplinas eu já tinha uma base boa da faculdade e aí não foi tão difícil. No começo você ficou dividida entre duas profissões ou você sempre teve certeza que era isso que você queria? Na verdade, eu nunca tive muita certeza, mas eu só enxergava essa possibilidade, né? Como eu vinha do curso técnico, e na época, olha só, não façam isso. Eu, com 17 anos, pensava, eu já me dediquei 3 anos da minha vida, eu tenho que seguir nessa área. E ninguém tem que nada, ainda mais com 17 anos, né? Você com 17 anos, ou com 21, ou com 24, a idade que for, que você resolver estudar alguma coisa, você pode seguir a área que você quiser. Mas eu tinha essa visão de que eu tinha que aproveitar o conhecimento que eu já tinha, então eu tinha que seguir sempre na mesma área. Mas, assim, hoje eu faço questão de dizer isso para as outras meninas, para as outras pessoas que estão pensando na profissão, que para você não ter crenças limitantes, assim, para você não pensar que o que você já fez ou no que você é boa tem necessariamente que casar com aquilo que você vai escolher dali para frente. Então, hoje eu penso em estudar outras coisas, mas eu nunca cheguei a estar dividida, não. Assim, eu queria mesmo fazer meteorologia, eu fiz meteorologia. Mas hoje já penso em estudar coisas que não tem nada a ver com meteorologia, mas porque eu tenho interesse por outras áreas também, né? Muitas coisas me interessam. Acho que o que eu me interesso mais é por estudar. Eu gosto de estudar, então estou sempre estudando alguma coisa. Então, eu queria pedir desculpa por não ter participado do meio pro final, mas ocorreu um problema com o meu celular. E de pergunta, eu queria saber assim, normalmente meteorologia a gente conhece como a moça da televisão, que fica lá falando. E quando você fala, desculpa o barulho, quando você se apresenta, eu sou meteorologista, normalmente o que as pessoas falam pra você, ou quais são as principais perguntas? Você vai chover. Sempre. E normalmente eu não sei. Porque como eu não trabalho mais com previsão, a gente tem os colegas que fazem a previsão do tempo aqui. Tem uma outra equipe de meteorologia que faz, mas a minha parte é muito planejamento, eu dou curso, faço relatórios.
escrevo quais são os equipamentos que a gente vai comprar, faço pesquisa de mercado. Então, a minha área tem mais a ver com a parte da tecnologia, da meteorologia, do que com a previsão do tempo. Mas, normalmente, quando eu falo meteorologia, a pessoa pergunta se vai chover. Aí eu vou, acesso o aplicativo, que os meus colegas que fazem a previsão lá publicam, eu olho, confio neles e falo, a previsão é tal. Mas é o mais comum, assim, todo mundo quer saber se vai chover. Agora eu estou até me policiando para olhar todo dia, para já ter a resposta de cara, assim, para não ter que consultar nada, que é até você explicar para a pessoa que você não trabalha com isso, que você trabalha em outra área, que o seu foco é outro, que meteorologia você pode fazer várias coisas, que tem os colegas que trabalham com poluição, tem os colegas que trabalham com potencial de energia eólica. Então, o pessoal que trabalha com pesquisa, que não trabalha necessariamente com previsão do tempo, é mais fácil você responder se vai chover ou se não vai chover. Obrigada. Então, meninas, mais alguma pergunta? Não? Eu tô pensando, mas eu acho que não. Então, chegamos ao fim desse nosso encontro. Agradeço muito a sua presença com a gente, Cíntia. Desejo sucesso na sua profissão. Eu acho que você é assim, uma pessoa muito determinada, muito ciente do que quer, que se coloca, que se impõe. Um exemplo de mulher, um exemplo para nós. Eu te agradeço por esse seu tempo dividido aqui com a gente, principalmente com as meninas, né, que precisam dessas experiências, até mesmo para se portarem, né, no meio em que a gente vive, né? Se impor, mas se impor também com cuidado. Se impor no local de trabalho, mas na rua, né? Se tiver um assédio, coisa, pensar antes, porque hoje em dia a gente está sofrendo muito com a violência, né? Mas foi muito bom a sua presença, as suas palavras, foi excelente. Muito obrigada pelo seu tempo com a gente. Imagina, eu que agradeço o empenho das meninas em fazerem as perguntas, o interesse pela área, né, de tecnologia, ciência. A gente precisa mesmo ocupar esses espaços, mesmo que as meninas resolvam fazer outras coisas, ter outras profissões, mas terem essa vivência e saberem que elas poderiam estar ocupando aquele espaço que não está pré-determinado, que esse espaço é só masculino, já é muito importante para a gente levar essa cultura de que a mulher pode ocupar o espaço que ela quiser. E agradeço também aos professores e a professora Viviane também, por serem professores, por estarem formando gente, formando cidadãos, não só explicando a matéria e falando sobre assuntos específicos, mas também falando sobre sociedade, sobre como é que o cidadão se comporta no seu meio e os espaços que ocupam e como é que a gente vive, né? É um trabalho que deveria ser mais valorizado. Eu comentei, né, que tem muito família, então as dores da profissão, né, dos professores também me tocam muito. E que bom que, mesmo com todas as dificuldades, ainda tem pessoas ótimas, assim como vocês, que se dedicam à profissão. Então, eu que agradeço. Obrigada, Cíntia. Mais uma foto captura aqui para garantir. Sorrisão, sorrisão na tela. E... Aí. E uma saiu de olho fechado. Vamos de novo. Aí, agora foi. Ficou linda. Obrigada, gente. Eu vou encerrar a gravação aqui, tá? Da nossa sala. Foi bem produtivo. Depois eu mando para vocês a gravação. Tá bom? Tá bom. Uma boa tarde para vocês. Beijo, meninas. Aí Beijos a todos. Semana que vem a gente está junto de novo.